Bom dia, Toninho. Bom dia, Tabata. Bem? Bom dia, bom dia. Então, bom dia a todos. Vamos iniciar nossa aula de hoje, dia 19 de julho de 2020. Obrigado a todos pela presença. Espero que seja uma aula, assim como abençoou muito minha vida durante o preparo, que abençoe a sua vida, que você esteja com o coração aberto, com a mente atenta para tudo que a gente vai aprender essa manhã, vai falar da parte de Deus. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por esse dia tão lindo que o Senhor criaste, ó Pai. Obrigado, ó Pai, porque temos o privilégio, ó Pai, de estarmos juntos através da tecnologia para aprendermos a Tua palavra, Senhor. Mesmo distantes fisicamente, juntos, ó Pai, em oração, em comunhão, ó Pai, para ouvir, ó Pai, ensinamentos preciosos da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela vida da nossa igreja, muito obrigado pela nossa comunhão, obrigado pela família, pela vida de cada um, Senhor. Ó Pai, eu não sei o que cada um tem passado, mas Tu sabes, o Senhor conhece cada coração, mas que nessa manhã, que nesse domingo, ó Pai, o dia que o Senhor nos preparou, que nós possamos sermos enchidos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ó Pai, de ânimo, de força, de coragem para prosseguirmos, Senhor. Abençoe a minha vida, tenha misericórdia de mim, usa-me, Senhor, nesta manhã, na transmissão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olá, pessoal, então hoje a lição 26, um tema muito importante, interessante, uma lição inspiradora, uma lição muito bela, mas ao mesmo tempo muito desafiadora. Hoje nós vamos falar sobre comunhão. E quando fala em comunhão, a gente sempre lembra dos retiros, dos momentos da gente se abraçando, que a gente não pode mais se abraçar, dos momentos da gente chorando junto, se alegrando junto. Comunhão, a igreja unida, a igreja reunida. E a gente vai falar um pouquinho sobre comunhão dos santos. Para nossa introdução, muitas pessoas podem ter amigos, podem ter grupos. Eu, você, um grupo na faculdade, no trabalho, uma reunião familiar, amigos de infância. Mas será que essas amizades, esses grupos, eles mantêm comunhão conosco? O que é comunhão? Então nós podemos ter um círculo de amigos, de conhecidos, de pessoas a seu próprio gosto, com determinadas afinidades. Mas será que isso é comunhão? A palavra comunhão, ela vem do grego koinonia. Certamente você já ouviu falar sobre koinonia. Mas é uma palavra um pouquinho complicada porque tem vários significados. Mas nós podemos traduzi-la como comunidade, amizade. Comunhão é compartilhar o mesmo objetivo. É uma harmonia no sentir, no pensar, é uma identificação. Comunhão, aqui segundo a Bíblia, a confissão de fé, é nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, porque nós temos o mesmo objetivo. E é muito mais do que um objetivo de vida. É um objetivo porque nós fomos unidos com Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. Nós vamos ver isso. Então, essas pessoas foram tiradas do mundo, de vários tipos, pessoas com personalidades diferentes, gostos diferentes, mas que vivem realidades diferentes, mas
são colocadas num corpo, para pensar concordemente, para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros. O corpo de Cristo, que tem que ser bem ajustado, que tem que ter somente Cristo como cabeça. Então, comunhão, para nós cristãos, é muito mais profundo, porque fala que nós somos o corpo de Cristo, no qual Ele é o cabeça. E eu gostaria de começar essa lição lendo com vocês o Salmo 133, bem conhecido dos irmãos. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Meu irmão, minha irmã, é muito triste quando nós vemos uma família brigando, uma família dividida. Irmãos que não falam com irmãos, filhos que não falam com pais, pessoas que não se veem, não se falam há anos, há meses, por mágoa, por rancor. Uma família dividida. E isso acontece também nas igrejas, na comunidade cristã. Nós somos uma família. E muitas vezes essa família está dividida. Muitas vezes irmãos não se falam nessa família. E uma família dividida, uma igreja dividida, um reino dividido, ele está muito mais suscetível ao erro e à falência e à derrota. Isso eu não preciso nem falar. Um grupo unido, ele está mais forte para alcançar o seu objetivo. Então, a união, ela é fundamental. Pessoas que não estão desunidas, desavenças, isso faz aquele grupo perder o foco. Faz aquele grupo, ao invés de estar no seu objetivo, ter que desviar do objetivo para arrumar para as desavenças, para tentar voltar ao objetivo inicial. Tem irmãos que olham outros irmãos como inimigos, até mesmo dentro da igreja. E uma igreja, ela é bela aos olhos de Deus, ela alegra o coração de Deus quando nessa igreja tem união. Quando todos têm o mesmo objetivo de glorificar a Deus, de cuidar uns dos outros, de ajudar uns aos outros, de amar uns aos outros. Isso a gente tem um exemplo claro lá na igreja primitiva, né? E nós vamos ver mais para frente. Eles testemunhavam o amor e Deus ia acrescentando. Aquela igreja tinha um testemunho forte na sociedade, porque eles viviam o que eles pregavam. Logo cedo, um pouquinho antes, nós vimos na abertura da escola dominical o nosso irmão falando que nós temos que propagar, viver aquilo que propagamos. Então a Bíblia compara aqui nesse Salmo 133 essa união como o óleo e como o orvalho. Amados, o óleo ele é terapêutico. Ele traz frescor, suavidade aonde está seco, aonde está árido. Ele traz saúde, ele traz vida, suavidade. E o orvalho também, ele revitaliza. Aquele orvalho gostoso, trazendo beleza, trazendo prosperidade onde está seco. E trazendo para nós, às vezes, o nosso coração está seco. A nossa vida está seca, muitas vezes, precisando desse orvalho, desse óleo. E o Salmo 133 fala que esse óleo desce da cabeça para a barba, toda a veste até os pés, e do monte também lá, e vai descendo pelo... Ou seja, a união dos irmãos, a nossa união, ela vai contagiando, ela vai mostrando para a sociedade, para as pessoas, o amor de Cristo em nós. Um amor não só falado, mas um amor vivido em atitudes,
em ações. Então o óleo e o orvalho, ele traz essa suavidade, esse frescor aonde está seco. E aí, terminando o Salmo, fala que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amados, uma igreja unida, uma igreja que tem essa comunhão, que tem essa força, essa unidade, é onde Deus reina, é onde Deus derrama a sua bênção, é onde há vida, onde há esperança. Meus amados, as pessoas aí fora do mundo, elas estão doentes, elas estão precisando de amor, precisando de abraço, de carinho, precisando serem tratadas. Porque no mundo elas são feridas, são machucadas. Mas elas precisam encontrar na casa de Deus, claro, a palavra de Deus, mas pessoas que se amem e que se ajudem. E não pessoas que se ferem e que ferem mais ainda, que são iguais às do mundo. Então essa lição é muito importante. Nós não somos perfeitos, nossa igreja não é perfeita, somos pecadores, mas essa lição fala de unidade, de comunhão. E nós vamos ver durante a lição alguns pontos importantes dessa comunhão. Então, uma igreja que não ama, uma igreja que não perdoa, uma igreja que não é unida, ela não tem moral para falar do amor de Deus. Ela não vai ter moral credencial para falar, vem para cá, vem aqui, tem amor, aqui tem paz, aqui tem pecadores, tem erros, mas a gente aprende uns com os erros dos outros e nós estamos caminhando juntos. Aqui nós sofremos com quem sofre, nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns dos outros. Então as pessoas, elas precisam ver esse amor em nós. Então a palavra de Deus fala, nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando tiverem amor uns pelos outros. As pessoas vão ver esse amor não só pregado, mas também vivido nas nossas vidas. Então, o primeiro ponto aqui da lição, nós começamos com esse salmo que fala da união, mas o primeiro ponto fala que a comunhão dos santos, a nossa comunhão, primeiro começa com Cristo. E aí o ponto 1 do parágrafo aí da Confissão de Fé de Westminster fala, olha, todos os santos que pelo Espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, têm comunhão com Ele nas suas graças, nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição e na sua glória. Estando unidos uns aos outros em amor, participam dos mesmos dons e graças e que estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior. Então, o primeiro ponto aqui da lição fala que a nossa comunhão, primeiramente, é com Cristo. Ele, não somos nós que nos unimos a Ele, Ele se uniu a nós, Ele nos escolheu. E aí fala em 1 João 1,3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Cristo Jesus. Então, a verdadeira comunhão universal que nós temos é da igreja invisível. Então, Deus mantém, escolhe, chama seus escolhidos, seus eleitos, os colocam numa comunidade, nessa igreja, onde tem eleitos e não eleitos, salvos e não salvos, e aí não cabe a nós julgarmos, mas essa comunhão é da igreja invisível. Aqueles que Deus chamou, que Deus elegeu. E os que comungam com Cristo, aqueles que têm comunhão com Cristo, também terão comunhão uns com os outros. E aí, esse primeiro ponto fala do quê? Que a comunhão com Cristo, nós temos comunhão com Ele nas suas graças, nós temos comunhão com Ele no sofrimento e na vitória, e nós temos comunhão com Ele na sua morte e ressurreição. Primeiro, comunhão com Ele em suas graças. Lá em Efésios 3:17 a 19, diz assim, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé,
estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então essa graça em Cristo Jesus, nós também herdamos com Ele. Então nós estamos unidos em Cristo, tá? Nós fomos chamados com Ele unidos, então nós também participamos dessa graça. E aqui na palavra de Deus em Efésios fala que habite Cristo no nosso coração pela fé, estando nós arraigados e alicerçados, firmados em amor. E o ponto 2 fala que nós também mantemos comunhão com Ele no sofrimento e na vitória. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então essa união, essa comunhão, que primeiramente é com Cristo, também nos faz participantes dos seus sofrimentos. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados, também a sua vitória. E o ponto 3, comunhão com Cristo na sua morte e ressurreição, que fala lá em Romanos 6, versículos 5 e 6. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele também o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Então, amados, essa união, essa comunhão, primeiramente começa com Cristo. Cristo em nós, Cristo habitando o nosso coração, nos chamando para participar com Ele das suas graças, das suas vitórias, da sua morte, da sua ressurreição. Então nós não podemos ter a união, nós só podemos ter união com os irmãos se primeiramente nós temos união com Cristo. E nós aprendemos com Ele a amar, a perdoar, a termos um coração doador. Tá? Então, esse primeiro ponto aqui da lição fala que essa comunhão, primeiramente, é a comunhão com Cristo. Então, como é que está a nossa comunhão com Cristo? Como está a nossa busca pela palavra, sermos cheios do Espírito, para que tenhamos essa comunhão também uns com os outros. E o segundo ponto fala que a nossa comunhão é comunhão também com os irmãos em Cristo. Então, nós temos comunhão com Cristo para termos comunhão com os irmãos em Cristo. Então, a comunhão vertical, primeira comunhão com Deus, com Cristo, Pai e Filho, como nós lemos em 1 João, para termos essa comunhão horizontal com todos os irmãos em Cristo. E o ponto 2 aí do parágrafo fala, olha só, os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e na realização de outros serviços espirituais que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferecer ocasião, deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Então a igreja, nós, como povo de Deus, nós devemos ser uma comunidade solidária, fraternal, igualitária. Na igreja não pode haver distinções de classes, pobres, ricos, negros, brancos, analfabetos, mestres, doutores. No mundo, só existem duas classes para o cristão: os salvos e os não salvos. E na igreja, todos se tornam iguais. Todos se tornam um, independente da sua escolaridade, da sua conta bancária, do que você faz, do bairro
onde você mora, dos seus bens, todos se tornam um. O mesmo corpo, alicerçado em amor, bem ajustado, onde Cristo é o cabeça. Então a igreja, ela é chamada para adorar a Deus, para servir a Deus, para proclamar o Evangelho. E ela, como eu disse, ela só vai ter essa credencial, ela só vai ter essa moral, se entre nós nos amamos, nos respeitamos e aprendemos com a nossa diferença. Amados, a gente ouve muito falar sobre panelinha na igreja, sobre... O pastor Francisco falou, né, várias vezes assim, que nós somos muito seletivos mesmo. Nós escolhemos quem nós queremos ter amizade, quem nós queremos abraçar, quem nós não queremos do nosso hall de amizade. E aí nós precisamos pensar nisso. Afinidade nós podemos ter, amados, e nós temos. Uma igreja com 300 membros, 400, 500, você não vai ter essa amizade com todo mundo, de pessoas de você desabafar, de frequentar a sua casa, mas todos devem pensar concordemente, todos devem ter o mesmo espírito, o mesmo amor. E não podemos excluir ninguém. Tá? Então, assim, as sociedades internas, muita gente critica, porque divide a igreja. Na verdade, as sociedades eu vejo como um canal de bênção para aquela faixa etária, você poder tratar assuntos sobre aquela idade e ter programações, coisas que dizem respeito àquela determinada idade. Mas isso não quer dizer que você só tenha comunhão com um jovem, que você não pode chegar na escola dominical e conversar com um idoso e abraçar aquele senhorzinho, aquela senhorinha, né? Às vezes a gente fica assim, né? Lá em cima senta só os jovens, embaixo só os idosos, só os adultos, né? Mas isso não quer dizer que a igreja está dividida. E você pode e deve buscar também conhecer, conversar, abraçar, saber se está tudo bem com pessoas de outras faixas etárias, de outras sociedades. Muitas vezes a gente está acostumado a sentar naquele banco, naquele lugar, e já senta com aqueles que são da nosso convívio, e ali conversamos apenas com eles e sabemos da vida deles. Mas tem tantas pessoas ali precisando, esperando um abraço, esperando, né, uma conversa, um bate-papo ali que rápido. Então, nós precisamos manter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Quando você anda com Deus, amado, você vai querer andar também com o povo de Deus. Tá? Então, se você anda com Deus, mas não quer se envolver com pessoas, com seus irmãos, então você tem que analisar. Acho que você não está andando tanto com Deus assim como você pensa. Porque quem anda com Deus, quem mantém comunhão com Ele, vai querer estar na casa de Deus. Vai querer amar, vai querer se envolver. E aí é mais uma crítica, a gente chamar a atenção de todos, que muitas pessoas que criticam não se envolvem, e está criticando o louvor, e está criticando a aula, e está criticando o pastor, e está criticando a decisão do conselho, e está falando isso, aquilo, mas não se envolve, não paga o preço, porque se envolver, amados, é pagar o preço. Amar não é sentimento, amar é atitude. E quando eu me envolvo com uma pessoa, com os irmãos, eu também me envolvo com os problemas dele. Eu também me envolvo, muitas vezes eu vou ter que dispor de dinheiro, de tempo, de ouvir, de visitar, de me doar. E essa doação é a maior e a melhor de todas, é doar o seu tempo, é doar um tempo para ouvir aquele irmão, para se envolver. E é isso. Realmente é isso. Quando eu e a Juliana, eu e minha esposa, nós ficamos com os adolescentes no litoral durante uns 3 anos. Ficar com adolescentes é se envolver e muito. Você abre as portas da sua casa, sua geladeira, né? A gente fazia programação, eles dormiam em casa e muitos procuravam a Juliana porque não tinham pais evangélicos e nos procuravam, as meninas, a Juliana, também para falar coisas muito sérias que estavam acontecendo na vida delas, no casamento dos pais, sobre a sexualidade deles,
sobre coisas fortes que aconteceram, até abusos, homossexualidade e coisas que viviam em casa, muito pesadas. E isso exige de nós tempo, exige de nós doação. Ah não, eu prefiro entrar na igreja, sentar no meu lugarzinho de sempre, assistir o culto, cantar, sair e voltar para minha casa, sem me envolver com os problemas, sem me envolver nos ministérios, porque quem se envolve tem que se doar. Isso é comunhão. Não é nós concordarmos com tudo, não é nós termos afinidade e frequentarmos a casa de todos sempre, mas é estarmos juntos pagando o preço do amor, que é uma atitude, que é uma ação. Então, se você não quer estar com pessoas de Deus, então alguma coisa está errada na sua comunhão com Deus. Não somos nós, que nos unimos a Cristo, nós falamos, Ele é que soberanamente nos une, nos chama, e essa vinculação que a gente chama de união mística, é como se fosse um imã, aquele imã que atrai o metal. Então Jesus nos atraiu para Ele, nos chamou, mas não para vivermos isolados, não para vivermos cada um na sua vidinha, mas para nos envolvermos uns com os outros. Tem uma frase que eu brinco com algumas pessoas, fala assim, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. Quando alguém quer se meter em alguma coisa, vamos brincar de vida, cada um cuida da sua. Mas a sua vida, ela tem que ser importante para mim. Então eu tenho que me envolver na sua vida, eu tenho que se meter na sua vida no bom sentido, porque eu me preocupo com você. E você deve se preocupar comigo. Então, esse negócio de vamos viver cada um na sua individualidade, vamos viver cada um, não se envolve, não se mete ali no problema, não se mete naquela briga de casal, não mete a colher ali. Não, se envolva. Se Deus está te chamando para conversar com aquele casal, para orientar aquele jovem, que muitas vezes não tem os pais na igreja, aquele adolescente. Então não é cada um na sua, não é cada um no seu quadrado. Não é cada um com seus problemas. Na igreja não é assim, não deve ser assim. Na igreja tem que ser todos juntos, um ajudando o outro. E aí, no texto base, eu quero ler para vocês, com vocês, lá em 1 Tessalonicenses 5, fala, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também já estáis fazendo. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimos para com todos, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Como é que eu vou consolar um ao outro se eu não me envolvo, se eu não conheço? Como é que eu vou exortar se eu não sei o problema? Como é que eu vou amparar o fraco se eu não sei se ele está fraco? Não tem como, é necessário se envolver. Não tem como ser cristão crente virtual. Hoje nós estamos fazendo isso pela realidade, por essa pandemia. Mas não tem como ser cristão assistindo culto pela internet e não participando da vida da igreja. Então nós precisamos nos envolver. E muitas pessoas saem da igreja, porque não me deram oportunidade, mas a pessoa não vai atrás, não se envolve. Quando o conselho, o pastor passa lá o questionário, você tem a oportunidade de escrever ali o que você quer fazer. E aí quando eu e a Juliana, quando nós chegamos na quarta igreja, nós falamos assim, a gente está aqui para abençoar. A gente não está aqui para ficar sentado no banco, né? E nos primeiros meses a gente fica, né? Porque a gente está conhecendo ainda, né? Os ministérios já estão andando, já tem os professores, mas a gente fica ali, não, a gente quer trabalhar, a gente quer se envolver. Então a gente também procurou, a gente buscou, assinar ali o questionário,
conversar com pessoas, olha, a gente quer ajudar, a gente pode ajudar, a gente está aqui. Não para sermos líderes, mas para ajudar, para edificar a igreja, cada um no seu dom. Então tem muitos que entram, sentam e falam, ninguém me procurou. Mas você procurou se envolver, mas você procurou falar, olha, eu tenho esse dom, eu quero edificar, eu quero participar, eu quero abençoar os irmãos. Então a comunhão dos santos é a comunhão com Cristo, primeiramente, mas também é a comunhão horizontal, é a comunhão com o povo de Deus. E aí nós temos aí na revista, na lição, o ponto 2, que dividido, né, em algumas partes, como que é essa comunhão uns com os outros. Primeiro, essa comunhão se dá em amor. Efésios 4, de 15 a 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então olha só, essa comunhão tem que se dar primeiramente em amor. A palavra de Deus fala, sem amor é tudo em vão. Não adianta programação, não adianta bons estudos, é em amor, tudo em amor. Então nós seguimos a verdade em amor, a verdade é a palavra de Deus, e nós crescemos, esse corpo cresce, onde Cristo é o cabeça. Então a igreja primeiramente ela tem que ter a palavra de Deus, não abrir mão das verdades bíblicas, tendo como o cabeça Cristo, e aí de quem todo o corpo é bem ajustado, consolidado, pelo quê? Pelo auxílio de toda a junta, pela cooperação de todos. Eu não sei, não tenho dom de dar aula para bebês, para criança, como a Vera faz, por exemplo. Eu não sei tocar piano tão lindamente, tão bem, como a Simone faz. Então, cada parte desse corpo edifica a igreja, e cada um com o seu dom, a diversidade de dons, vai abençoando, e esse corpo vai ficando ajustado, vai cooperando, um cooperando com o outro. Para o quê? Para o seu próprio aumento e edificação. Isso é importante, nós sabermos tudo primeiramente em amor, não por uma obrigação. Estou aqui porque mas mais um ensaio do louvor, mais uma vez vou ter que tocar essa música, mais uma vez vou ter que dar aula, como se fosse uma obrigação. No ponto 2, fala que essa comunhão implica no cumprimento dos deveres públicos e particulares. Então nós temos deveres uns com os outros. Eu tenho um dever com você, meu irmão. Eu tenho um compromisso com você e você comigo. De consolar você, de orar por você, de abençoar a sua vida com aquilo que Deus me deu. Então, nós temos deveres a cumprir uns com os outros. No ponto 3, essa comunhão se expressa no culto em outros serviços espirituais. E aí, nesse ponto, nós entramos lá na igreja primitiva. Lá em Atos 2, a partir do versículo 42, como que os irmãos viviam? Primeiro, eles perseveravam na doutrina. Então, primeira coisa, a gente não pode se desviar da doutrina, da verdade bíblica, da palavra de Deus. Então, uma igreja unida, uma comunhão verdadeira, ela se dá primeiramente pela palavra de Deus, sendo pregada fielmente. Uma doutrina alicerçada na palavra de Deus. E isso nós temos, louvado seja Deus. Isso a nossa igreja zela. E nós devemos zelar a cada dia por essa doutrina, por essa verdade. Então eles perseveravam na doutrina. Segundo, eles perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações, orando sempre uns pelos outros. Amados, nunca, acho que na história das nossas vidas, da nossa igreja, nós tivemos tanta oportunidade nessa pandemia de desfrutarmos dessa comunhão. Quando eu recebi o vídeo
do Elídio, até me emociona aqui, o vídeo do Elídio saindo daquele hospital, aqueles médicos, enfermeiros, aquela batendo palma, falando, você é um guerreiro, cantando aquela canção que fala também de Deus. Amados, eu vi ali meu pai. Eu enxerguei ali meu pai. E eu senti a alegria e a dor como se fosse meu pai. Então isso é pensarmos juntos, sofrer com quem sofre, se alegrar com quem se alegra. Porque a gente sente a alegria do outro e a gente sente a dor do outro. E isso é tão gostoso fazer parte do povo de Deus. Porque quando você muda de cidade, quando você vai para outro país, para outro estado, para outra cidade, para outra igreja, você também ali encontra um povo de Deus, assim como você deixou para trás um povo de Deus. E é o que aconteceu com a gente. Louvado seja Deus, nós encontramos vocês, que tanto nos abençoa. Vocês não sabem a diferença que vocês fizeram e têm feito na nossa vida. Nessa mudança drástica que a gente teve, né? Mudamos de cidade, mudamos de casa, mudamos de cargo, muita coisa nova. Encomendamos até uma bebê que nasceu no ABC. Uma nasceu no litoral, a outra nasceu no ABC. Veio até branquela porque nasceu em Santo André, do ABC, do litoral, não é do litoral. Brincadeiras à parte, mas amados, a gente sente. Comunhão é isso. A gente sentir. E a gente só vai sentir se a gente conhecer. Né? Se a gente conhecer o que o irmão está passando. Então quando põe lá no grupo da igreja, olha, o irmão está passando com isso. Aí colocaram da nossa irmã Cida, da congregação, do filho dela que foi assassinado. Veio um filme na minha cabeça, porque eu também perdi um tio assassinado. Bem parecido com como que foi com o filho da Cida. E aí você também sente aquela dor, porque você também já passou por isso. Então isso é comunhão, é você sentir o mesmo sentimento, a mesma, o mesmo objetivo. Então a gente não vamos estar sempre juntos. A gente está junto ali no domingo, 1 horinha, 2 horinhas de manhã, à noite, durante a semana, em algumas programações que a gente se vê, se fala. Não dá tempo, não tem como falar com todo mundo, não tem como saber de todo mundo, mas tem sim. Deus tem colocado pessoas ao seu redor para abençoar, para conhecer. Que bênção nessa pandemia nós recebemos ligações dos presbíteros, mensagens, né? Como é que você está, meu irmão, minha irmã? E fazer chamada de vídeo, mandar uma mensagenzinha e saber que a gente está junto, mesmo separados. Então olha só, a igreja primitiva, eles estavam sempre juntos e tinham tudo em comum. Eles perseveravam unânimes no templo diariamente. Eles tinham vontade de estar juntos sempre, todo dia, toda hora. Eles partiam o pão de casa em casa, com alegria e singeleza de coração. Eles louvavam a Deus e contavam com a simpatia de todo o povo. Olha como é importante, essa simpatia de todo o povo, ou seja, a sociedade enxergava aquela igreja, eles são diferentes, eles se amam, eles se ajudam. Eu quero ser como eles, eu quero fazer parte dessa comunidade. Olha como eles tratam os problemas. Olha como, apesar de quem eles são, eles se amam. E aí diz, finalizando em Atos, que o Senhor acrescentava-lhes os que iam sendo salvos. Amados, eu sei que a nossa igreja, a quarta igreja, não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Mas eu tenho certeza que a nossa igreja é abençoada e tem crescido e não tem nos faltado nada, porque nós temos praticado essa união. Claro, podemos e devemos melhorar, temos que melhorar em muitas coisas, mas por quê? As pessoas que chegam, como eu senti, a gente sente esse amor, esse cuidado, e não é um amor da boca para fora, é um amor vivido. Nós somos uma igreja que abraça,
Porque pensam bem, amados, ninguém quer ficar num lugar onde não é querido. O ser humano é assim. Você chegar numa igreja, num lugar, numa comunidade onde você não é visto, não é abraçado, não é visitado, não é, sabe, não é querido, não é... Claro, nós estamos na igreja para adorar a Deus, para buscar a tua palavra. Mas, como eu disse, é comunhão vertical e horizontal. E isso nós fazemos muito bem, nós podemos melhorar, mas louvado seja Deus pela nossa igreja. E as pessoas que saem dela porque tem que se mudar, sentem saudade, é uma igreja que deixa saudade. Então nós devemos fazer isso. Nós devemos cada vez mais ser uma igreja unida. E ser unida não quer dizer todos pensando iguais, todos tendo a mesma personalidade, todos gostando de azul, que seria do vermelho se todos gostassem do azul. Não, é cada um com a sua personalidade, com o seu dom, com o seu jeitinho, para abençoar o corpo como um todo. Aí no ponto 4 fala que essa comunhão envolve no socorro mútuo em coisas materiais. Então nós devemos ajudar uns aos outros em coisas materiais. Amados, como dizer que nós somos uma igreja fraternal, igualitária, onde a minha despensa está cheia e a do meu irmão vazia, onde eu tenho dinheiro de sobra e meu irmão não tem dinheiro nem para comprar um pão, um remédio. E aqui eles faziam o quê? Vendiam todas as suas propriedades, né? Aqui eu quero ler Atos 4, 32 e 35. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Nenhum necessitado havia entre eles. Tá? E porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E aqui, amado, a gente não está pregando, e nem a Bíblia fala isso para vamos agora, a partir de hoje, vendermos todas as nossas propriedades, todo mundo que tem investimento, vamos juntar tudo e dividir. Né? Não é isso, mas essa essência. Nenhum necessitado havia entre eles. Não pode haver um necessitado na nossa comunidade, porque nós devemos ajudá-lo. Aquele que tem mais pode ajudar mais. Então não é pecado ser rico, não é pecado você ter suas propriedades, não é pecado você ter seus investimentos, cuidar do seu futuro, da sua família. Mas pecado é sim a avareza, pecado é sim ver o seu irmão, a sua comunidade sofrendo com necessidades materiais e você não ajudar. E às vezes nós achamos que eu já sou dizimista e acabou, então eu dou o meu dízimo, eu já fiz a minha parte. Isso é fora o dízimo, é ver as pessoas. Então nós temos projeto Convida 20, nós temos ação social, nós temos projetos. E eu só vou saber se meu irmão está passando se envolvendo com ele, perguntando. E aí quem está passando necessidade também tem que falar. Ninguém me ajuda, essa igreja não ajuda ninguém. Eu falei, eu expus a minha necessidade, eu expus a minha dor, eu expus o meu problema. Precisa expor para todo, mas você pode procurar. E não é tarefa só da diaconia, amados, tarefa uns dos outros. Então é essa a essência da igreja primitiva. Não é nós vendermos tudo que temos, né, e sair distribuindo, mas é não deixar nenhum necessitado na nossa comunidade. Primeiro os de dentro de casa, depois os de fora. E olha, no ponto 5 fala que essa comunhão se estende a toda a família de Deus. Tá? Olha só, Atos 11, 29 e 30. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Era outro lugar, mas eram irmãos. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então, ou seja, nós também devemos ajudar outras pessoas. Nós ajudamos os missionários, temos missionários que a nossa igreja adotou. Então, nós ajudamos primeiro os de casa, mas também nós devemos ajudar aqueles que estão por aí, precisando também, se nós podemos ajudar. Ter o projeto, como eu disse, o Convida 20, não ajuda só
irmãos da nossa igreja, pessoas, familiares, vizinhos que têm sido acionados aí pelo projeto. E o ponto 6, essa comunhão não impede o crente de ter bens e possessões particulares. Olha só o que diz em 1 Timóteo 6:17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então, amados, não é pecado ser rico, mas aqui está uma exortação aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, que sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Então, se Deus te abençoa abundantemente, é porque para você ter condições de abençoar quem pouco tem. Isso é comunhão. Isso é ter a essência da igreja primitiva. Partir o pão, ter o mesmo sentimento, sentir uns com os outros, como ler aqui, né? E sempre juntos, cada alma havia temor, comunhão nas orações, ajudavam a todos conforme a necessidade, partiam pão de casa em casa com alegria, louvavam a Deus, contavam com a simpatia de toda a sociedade, de todo o povo. E por ponto 3, fala que a comunhão dos santos não nos torna participantes da substância da divindade de Cristo. O que isso quer dizer? Nós somos unidos a Cristo, essa união a Cristo, que nos faz termos união uns com os outros, mas isso não nos torna iguais a Cristo e na divindade. Nós continuamos sendo humanos, sendo criaturas. Deus o Criador. Então o que acontece? Deus se fez homem, mas o homem não se faz Deus, porque não deixará em hipótese alguma de ser criatura. Então, ao tornarmos um com Cristo, fala aqui a lição, fala que nós nos tornamos um com Cristo, ao nos tornarmos filhos de Deus, regenerados, adotados por Deus, isso nós não perdemos nossa humanidade, nós não nos tornamos divinos como Cristo. O regenerado, no entanto, jamais se converterá em divindade, embora torne-se um com Cristo. A comunhão do crente com o Salvador, ela é íntima, ela é profunda, mas ela não é igualitária. Então nós devemos ter essa comunhão com Cristo, uma comunhão íntima, profunda, diária, mas ela não é igualitária. Tá? Deus continua sendo o Criador e nós, criaturas. Amados, para terminar essa lição, eu queria ler com os amados o Romanos 16. Paulo está saudando, saudações pessoais, pessoas que foram importantes para ele, para o ministério dele, para a vida dele. Então ele fala lá em 16, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram sua própria cabeça. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou para vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso. Saudai Trífena e Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai Rufo, saudai Ansíncrico, Flegonte, e ele vai falando, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Ele está saudando, ele está dizendo, está agradecendo
aqueles irmãos, aquela união, aqueles irmãos que foram importantes. E aí, parafraseando aqui, que não querendo ser igual a Paulo, longe de mim, longe de ser igual a Paulo, mas eu posso colocar aqui, saudai nossos irmãos presbítero Carlinhos e Toninho, homens de Deus, que têm se estão dispostos a sempre ajudar, envolvidos com a mocidade. Homens que não é fácil, amados, ser presbítero. Homens zelosos, fiéis à palavra de Deus. Saudai nossa irmã Vera, que tanto abençoa a minha filha, minhas filhas e as filhas e as crianças da nossa igreja, com seu dom, aquela voz de carinho. Saudai nossa irmã Tabata, presidente da mocidade. Força, Tabata. Seu trabalho não é em vão, não desanima. Saudai nossa irmã Nádia, nossa secretária, que com zelo e amor cuida da nossa igreja, das coisas que precisam ser cuidadas. Saudai você, jovem da quarta igreja. Saudai você, jovem da quarta igreja, que tem permanecido firme, tem testemunhado do amor, não tem desanimado. Na faculdade, no trabalho, na sua casa, tem testemunhado do amor de Cristo. E aí a gente pode falar, né? Saudai, é só um exemplo aqui. Quanto aqui Paulo foi grato pelos irmãos que o abençoaram o seu ministério, pelos irmãos que foram importantes para a propagação do Evangelho. Você é importante, amado, para mim, para a nossa igreja, mas principalmente para a propagação do Evangelho. E eu quero terminar com a canção bem conhecida que fala dessa comunhão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido Amados, e aí para terminar eu quero perguntar para você, como está sendo a sua comunhão com Cristo e com o povo de Deus? O que você tem feito para contribuir com a comunhão da nossa igreja? Você tem construído pontes ou você tem construído muros? Pontes levam uns aos outros, muros separam uns dos outros. Você é daqueles que somam na igreja ou daqueles que dividem? A partir de hoje, dessa lição, eu desafio você, meu amado irmão, e desafio a mim, a refletirmos sobre a nossa comunhão e a refletirmos sobre a unidade e a lutarmos. Eu encorajo você, desafio você a lutar pela unidade, pela união da sua família e pela união da sua igreja.
O que você vai fazer diferente a partir de hoje? Se você já está contribuindo, o que você pode fazer a mais? Como você pode contribuir mais? Se você está desanimado, separado, o que você pode fazer para voltar nessa comunhão, para abençoar a vida dos irmãos, dos seus irmãos em Cristo? Que Deus abençoe, dê um bom domingo a todos, né? E que nós possamos manter sempre essa comunhão, essa união. Parabéns, Quarta Igreja, parabéns a você que tem contribuído para que a nossa igreja seja uma igreja que abrace, que ama, imperfeita, feita de pecadores, mas que se ajuda, que se ama, que se perdoa e que aprende uns com os outros. Amém? Deus abençoe sua vida. Obrigado pela atenção de todos e seguimos juntos, firmes. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Muitas vezes quando a gente canta essa música nas igrejas, a gente não olha um para o outro, a gente não... parece que fica com vergonha, né, de falar, mas não tem que se sentir obrigado, mas essa música a gente está cantando uns para os outros, né? Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Então, eu recebi um novo coração do Pai. Então, eu fui unido com Cristo, eu fui regenerado. E eu fui regenerado para fazer diferença na sua vida e para você fazer diferença na minha. E aí nós darmos um bom testemunho, assim como a igreja primitiva deu, do amor de Deus nas nossas vidas. Muito obrigado, até breve e um bom domingo a todos.